Conexão Tim, 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 Tim. Conexão Tim, Tim, Tim. Conexão Tim, 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 Tim. Conexão Tim. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Jesus te ama. Estamos aqui reunidos para poder falar sobre internet e fé. Estou aqui hoje com Miguel, Jean e Maria Gabriela. E a partir de agora, nós vamos falar um pouco para contextualizar ou dialogar um pouco, né? Melhor dizendo, sobre como usar o bem das redes sociais, né? Como a gente pode usufruir delas igual o Carlos usou para contar sobre os milagres eucarísticos. E o que vocês entendem sobre isso? Como a gente poderia usar, né? De forma efetiva, né? Não pelo mal, mas sim pelo bem, né? Atualmente, Miguel, Jean. Pô, pra mim é um tema muito interessante, porque, assim, meio que primeiro, as pessoas às vezes têm um pouco dessa tendência de culpar o celular ou a internet por causa de tal coisa, sabe? Sendo que a culpa é de quem tá usando, na verdade. Então, por exemplo, imagina que alguém acaba pecando, né, usando a internet, ou acaba, não sei, ferindo alguma pessoa com algum comentário, e as pessoas têm a tendência de culpar a internet, sendo que, na verdade, o culpado é quem tá usando, né? Aí é muito importante falar sobre isso, porque, tipo, eu, pelo menos, até perto da pandemia, mais ou menos, eu ainda tô criando maturidade, mas eu era muito imaturo antes. Eu também tinha um pouco dessa ideia, que a internet era ruim, que era por causa da internet que eu tava pecando, não sei o quê. Mas é com as correções que Deus vai dando, né? Puxando a orelha nossa. Sim. Ele foi, inclusive, até mostrando Carla Kutz, que a internet é um instrumento, né? Aí depende da gente, se a gente vai usar ela pro bem ou se vai usar pro mal, né? Uhum. Eu sei, Gabi. Seguindo esse exemplo de Carlo Acutis, né, que eu acho muito interessante, que Carlo, ele pegou um meio que todos têm, é disponível para todos, né? Que facinho a gente entra no celular, né, e entra pela internet. E ele usou esse meio para evangelização. Então ele teve autocontrole sobre aquilo que ele via, porque ele usava a internet para ver alguma coisa que edificaria para a vida dele. E para a vida dos outros também, né? Porque tanto que ele criou o site, né? Dele com os milagres eucarísticos. Uhum. Inclusive, atualmente, né? Pelo menos assim, no meio católico, na pandemia começou a surgir muitos missionários digitais. Inclusive, agora realmente tem na igreja os missionários digitais, né? Então, por exemplo, falando assim de sacerdócio, tem o Frei Gilson, Padre Paulo Ricardo, o Padre Christian, né? Que evangelizam e postam na internet. E tem os missionários digitais que não são sacerdotes, mas evangelizam, né? Então, por exemplo, tem o canal do Santa Carona, tem o Alan, tem muitas pessoas. Tem uma, acho que se chama Ana, se eu não me engano. Tem muita gente que está evangelizando pela internet e isso está sendo uma benção. Quem que vocês acompanham geralmente assim? Ou qual foi o primeiro contato que vocês tiveram de evangelização? Então, com a evangelização online, né? Mesmo assim, eu acompanhava com a minha avó, às vezes de madrugada, o Frei Gilson, né? A minha avó começava a assistir, eu ficava dormindo, né? Aí eu acordava de vez em quando e assistia com ela. Que a gente ficava lá, aí às vezes eu dormia, voltava, mas era uma beleza de ver as pessoas, né? Pregando online, essas coisas. Sim. É que benção. Eu demorei um pouco, né? Antes da gente ter esse contato, essa intimidade que a gente tem hoje, a gente não consegue diferenciar muito, sabe? Conteúdo é conteúdo, a gente ia vendo o que vinha pelo menos pra mim, né? O que vinha pela frente ia vendo. E só que a partir de um momento onde eu comecei a frequentar mais a igreja, comecei a entrar mais no grupo de jovens, entrar de cabeça mesmo. Mas pra me edificar mesmo, porque eu sei que o que eu tava fazendo não era certo, mas ainda assim continuava fazendo, foi principalmente no uso da internet. Então, comecei a tentar mudar um pouco do algoritmo, igual a gente falou no episódio passado. Mudar um pouco o algoritmo, mudando um pouco as coisas que você vai vendo, ou até mesmo bloqueando as coisas que você sabe que não são de Deus. Então, eu não tenho um em específico que eu vou vendo, sabe? Mas vai aparecendo pra mim. Agora eu mudei realmente meu algoritmo, então tá uma benção, né? Tá uma benção ali agora. Uma hora é Frei Gilson, outra hora é Paulo Ricardo, mas tá uma benção. Então, não tem um diretamente que eu acompanho, não.
sobre a internet, a gente tem que ter um pouco de responsabilidade para falar um pouco sobre isso, porque a internet, ela é muito diversificada, né? Tem muitas coisas que podem nos levar para o caminho certo e outras coisas que podem nos desviar também, né? Então, tipo, a internet às vezes acaba tomando um pouco do nosso tempo, né? Exemplo, eu precisava estudar, só que eu perdi muito tempo. No teco-teco. Exatamente. Perdi muito tempo vendo um vídeo no Instagram, enfim. Outra coisa que veio agora recentemente, esses vídeos curtos, né? É, O que o pessoal só fica no vídeo curto, né? E acaba ficando longo, porque É. é muito vídeo. exatamente. Então a gente acaba nos atrapalhando tanto na nossa vida quanto na nossa vida espiritual, porque em vez de eu estar vendo vídeo, eu poderia estar rezando. Um exemplo, né? Enfim. Então, é isso mesmo que o Eduardo falou, né? Em relação ao algoritmo, buscar coisas que realmente vão edificar a nossa fé. Começar a seguir pessoas que realmente vão renovar, né? Uhum. Um ponto muito bom também que a gente tem que falar é que você pensa, pô, mas só sou eu que tô vendo, então só eu tô meio que me prejudicando. Mas na verdade, a partir do momento que você começa a compartilhar as coisas que você vê, você também muda o algoritmo da outra pessoa. Então o algoritmo da pessoa que você tá compartilhando os vídeos, ou a pessoa que você só vê os vídeos, mas te segue em alguma rede social, você também tá mudando o algoritmo para ela. Então, indiretamente, você também tá induzindo ela a pecar. Dependendo do que você tá vendo, né? E às vezes pode ser algo bom que você tá edificando a pessoa, né? A internet tem esses dois lados. Cabe a você saber como usar. E uma coisa que eu queria trazer aqui pra gente poder conversar seria sobre essa armadilha do pecado que tem na rede social, né? Que muita gente é induzida, etc. Como que vocês no dia a dia usam a internet pra não cair nessa armadilha, né? Como vocês lutam contra essa armadilha do pecado na internet, né? Então, comigo, foi bem o que você falou no começo do podcast, sobre tentar mudar o algoritmo, sabe? Porque, por exemplo, com o meu algoritmo, por exemplo, nas minhas redes sociais, aparecia muita coisa que não convinha, sabe? Então, assim, tinha coisa, por exemplo, que eu ia procurar uma coisa bem aleatória mesmo, sabe? Às vezes procurar alguma informação, tudo, e as redes sociais já estavam sugerindo uma coisa pra mim pecar já, sabe? Uhum. Ou que fosse um gatilho, pelo menos, pra mim ir pecar. Aí, aos poucos, o algoritmo foi mudando, como o pessoal brincava comigo, a gente foi evangelizando a rede social. Porque, tipo assim, realmente, eles começam, como é que fala? A sugerir, né? Sugerir. Depois que você... Então, por exemplo, se uma pessoa tá acostumada a ver vídeos muito violentos, quando ela for pesquisar alguma coisa, a primeira coisa que vai sugerir é justamente algo violento, né? Uhum. Aí quando você começa a procurar mesmo algo que edifica, né? Uma evangelização, uma pregação, algum louvor, aí aos poucos, quando você for pesquisar, já vai sugerir, né? Uhum. Aí, pelo menos comigo, foi assim, mais ou menos. Eu tive que evangelizar um pouco minhas redes sociais. Eu tô tendo meio que um autocontrole, assim, em relação à internet, porque eu vi recentemente um documentário, né, que é Mente Vazia, Oficina do Diabo. A gente tem, tipo, milhares de coisas pra fazer no nosso dia a dia, né? Não que a gente também não possa ver vídeo, né? Ver um pouco de internet, mas ter um tempo limitado, assim, pra gente ter realmente o autocontrole sobre isso que a gente vê, né? Porque às vezes a gente acaba perdendo um tempo ali vendo bastante vídeo, né? Já aconteceu várias vezes comigo, que eu deixei de estudar pra ficar vendo vídeo e as consequências foram meio ruins, né? Mas enfim, é isso. Trágicas consequências. E você? Ah, comigo, às vezes, tipo assim, minha For You é meio, assim, bipolar, assim, dizemos assim. Uma hora parece coisas de Cristo, outra hora, né, algumas coisas que as pessoas, tipo assim, mandam pra mim, e eu clico só pra assistir o vídeo e já dá uma montada na minha For You. E às vezes é uns vídeos diferenciados, tipo, não levando a Cristo, só umas músicas diferentes, com umas pegadas, tipo, mais comédia, meio que um pouco mais longe de Cristo. E outros vídeos, né, de que às vezes como o Jean, me manda alguns vídeos sobre a igreja. E às vezes vai montando minha For You. Aí, de vez em quando aparece alguma coisa ruim, eu vou lá e aperto pra, tipo, denunciar pra não ter mais. E é isso. Pô, isso aí realmente é importante fazer o que você falou, né? Quando, por exemplo, aparecer alguma coisa que não convém, nem tá na rede social, inclusive, já denunciar, né? Ou pelo menos
É que eu não sei como que funciona, que mesmo tendo 18 anos eu sou meio velho pra entender essas coisas. Mas eu sei que A gente é leigo. tem como, eu sou leigo. Tem como apertar nas 3 bolinhas, né, e falar que não quer, alguma coisa assim. Tipo assim, no Instagram, se você for nas 3 bolinhas, e por exemplo, você tá vendo um Reels, que é um vídeo curto, você pode ver lá o conteúdo e falar, não tem interesse mais nesse. Sim. Automaticamente você vai estar eliminando, tipo assim, uns 30 vídeos que você viria sequentemente, sabe? Uhum. E aí ele vai começar a remontar a sua For You. Marcar vídeos que você não tem interesse. Ou bloquear, vamos supor, bloquear, silenciar pessoas que compartilham muito conteúdo que te afasta, ajuda a remontar a For You, seus Reels, ou no caso o algoritmo que vai te mandando essas coisas. E sabe o que é mais interessante? Na nossa vida de oração, é praticamente isso que a gente tem que fazer, né? Então, por exemplo, quando vem a tentação do pecado, a gente não vai ter as 3 bolinhas, né, pra excluir, mas a gente pode oferecer justamente a Deus e falar assim, ó, Senhor, eu tô sendo tentado nisso, eu não quero ficar nesse pecado porque eu quero estar próximo de Ti, sabe? Então, realmente, tem algumas coisas que dá pra relacionar, até no nosso próprio entendimento, né? Então, por exemplo, da mesma maneira que a gente tem que filtrar o que tá nas nossas redes, né? Aí, aos poucos, vai filtrando também outras coisas da nossa vida. Tanto que, ó, pra vocês verem, nossa, é verdade, agora que eu escutei vocês, tá esclarecendo muita coisa. Porque, assim, o meu foi tipo, é funil que faz assim? É, né? Funil. Porque o meu foi meio que filtrando aos poucos, sabe? Então, citando exemplos rapidamente, um pouco mais prático, na pandemia começou como é que fala? O rosário. De madrugada, né? E eu lembro que minha mãe rezava junto com o Instituto Rest. Aí as irmãs eram uma benção, que elas iam falando, tipo, ai, o Senhor tá libertando seu filho de tal pecado. E ficava, irmã, fala não, deixa que eu falo depois. E eu tive que falar mesmo. Mas enfim, aí além desses rosários, também minha mãe colocava a reflexão do dia do Frei Gilson no café da manhã, sabe? Então, por exemplo, mesmo na pandemia, meus pais às vezes tinham que sair pra trabalhar, eu ficava. Só que quando a gente tava tomando café da manhã, já tava, sabe, a reflexão diária do Frei Gilson. Aí o que acontece? Aí com os encontros pessoais que a gente vai tendo com Cristo, aos poucos também as músicas que eu tava ouvindo já foi mudando, sabe? Então, por exemplo, eu que gostava bastante de trap, de funk, de rap, eu comecei a filtrar, eu descobri que não é o gênero em si, mas é a letra, no que ela vai meio que te seduzindo. Porque, por exemplo, tem alguns raps, por assim dizer, traps cristãos, que te ajudam a se aproximar de Deus. Mas não são todos, e também, por enquanto, não é comum ter, né? É algo muito nichado, né? É algo que, por enquanto, principalmente falando de música, né? É algo que demanda bastante dos artistas fazer, inclusive às vezes não é tão rentável, o retorno não é tão grande. Então muitos abandonam o projeto. Sim. Mas você, que tá do outro lado da tela, também é convidado a fazer essa mudança. No caso, nos seus posts, evitar músicas, evitar qualquer tipo de relacionamento com coisas que não são de Cristo. Dentro das suas redes sociais, você não vai estar só se ajudando, mas vai estar ajudando o seu próximo. Que a gente também tem que pensar nisso, né? Amar o próximo como ama a ti mesmo, né? Então, se você não quer o mal do seu próximo, comece a mudar também as coisas que você faz. A gente vive num mundo que realmente as coisas que a gente anda fazendo tá punindo outras pessoas também. Ou pelo menos tentando elas demais. E a gente não sabe a luta da outra pessoa. Nossos amigos mesmo do cotidiano, às vezes a gente não sabe a luta que ele tá passando. E uma palavra que eu falar pra ele pode ou desmoronar ele, né, moralmente, ou pode induzir ele a fazer uma coisa que ele não gostaria de fazer. Então a gente também tem que ter esse, né, essa linha tênue, assim, de raciocínio do que a gente tá postando, né? Inclusive, vocês já caíram, tipo assim, numa fake news, e essa fake news te levou a procurar pela verdade mesmo? Tanto a princípio da igreja, Depende, né? Inclusive... Depende muito. Acho que Depende muito. Geralmente não, vou falar bem a pra você, porque eu nem sei se é fake news. Aí eu pergunto pra maninha, né? Mãe, é verdade isso aqui? Não, é que eu perguntei isso porque eu lembro que teve uma declaração, acho que do Papa Francisco, justamente falando sobre, por exemplo, os casais homossexuais, né? Aí, o que o Papa Francisco falou? Que não tem como dar o sacramento do matrimônio para um casal homossexual, né? Homoafetivo. Não tem como, né? Porque isso não é bíblico,
isso não é ensinamento da igreja, isso não faz parte da doutrina. Mas ele falou que se um deles procurar para pedir uma bênção, sabe? Seja por causa de uma enfermidade ou abençoar a casa, alguma coisa que ele tenha, o sacerdote pode dar essa bênção para ele. Mas não que essa bênção vai ser um sacramento, sabe? E quando ele falou isso, muitas pessoas tirou isso de contexto. Porque, por exemplo, eu peguei a rede social, aí do nada, o Papa tá liberando agora o casamento homoafetivo na igreja. Eu falei, mas gente, é verdade? Fiquei... Oxi. Aí eu fui procurar, aí o Vaticano tava... Por isso que é importante procurar a fonte verdadeira também, né? Porque as fontes que estavam falando isso, tava tudo fora de contexto. E quando você vai na fonte onde realmente foi publicado, sabe? De quem realmente pertence, por exemplo, as redes sociais do Vaticano ou o site do Vaticano, você vai ver que tá lá, como que fala? Tintim por tintim? Tudo esclarecidinho, bonitinho, sabe? É importante. Sem contar também... É que assim... É meio irônico falar isso, mas já apareceu uns vídeos, tipo assim, o pessoal usando a IA, sabe? Pra ficar mexendo na boca de algum sacerdote. Eu vi do padre Paulo Ricardo pra oferecer curso. Eu falei, ô louco, que esculacho. Falei, não pode isso. É complicado. E uma coisa que, tipo, veio gerado muita dúvida, assim, na minha cabeça, em relação às minhas amigas também, é em show de pessoas famosas, mas que não são da igreja. Exemplo, Taylor Swift, Bruno Mars, por aí vai. Pô, pior que é interessante esse assunto, porque às vezes, por exemplo, você pega um artista, ao mesmo tempo que, por exemplo, ele tem uma música que dá pra ouvir, sabe? Por exemplo, uma música romântica, ou uma música que fala sobre superação, aí às vezes, tipo, no mesmo álbum, ele tem uma música falando sobre besteira, sabe? Aí, esse é meio difícil. Mas, acho que é aquela questão do funil de filtrando, sabe? Porque, por exemplo, eu vou citar alguns exemplos que já aconteceu comigo, né? É que agora eu diminuí muito em questão dessas músicas circular. Mas, por exemplo, teve uma época que eu tava gostando bastante de pagode, sabe? E tem uns pagodes que é românticos, né? Falando assim, não, né? Como que é? Tá vendo aquela lua? Se você me pedir, eu vou buscar só pra te dar. Pô, romântico, bonitinho. Só que ao mesmo tempo, né, contrapartida, aí tem uns pagodes que é um pouco mais ofensivo, né? Que tá falando mais de bebedeira ou de... Traição, então. Então, acho que é ir filtrando. E sem contar que às vezes o ambiente não ajuda. Né? Então, por exemplo, eu lembro que eu fui já, né, num show de pagode. Aí, eu confesso que eu quase saí louco, mas não foi culpa minha. Não foi culpa minha. Porque, tipo assim, no norte, no sul, no leste, no oeste, tinha alguém usando uma droga diferente. E o vento ia jogando pra mim. E eu falava, meu pai amado. Hoje ela, assim, eu não tô entendendo nada. E a gente pensa que tem pagode, esses pagodes hoje em dia que mencionam esses temas que não nos acrescentam, tem os pagodes da Colo de Deus, né? Então, que também são muito bons. Verdade. E faz a gente pensar também, se as músicas que a gente canta da igreja que são consagradas a Deus, são para Deus, as músicas do mundo, obviamente, não vão ser consagradas a Deus, né? São consagradas aqui. Então, aí você fez um bom questionamento. Aí você perguntou e eu não tenho a resposta. Esse é um bom, Mas é um bom questionamento. é um bom questionamento. Aí deixa pra quem tá nos comentários, entendeu? É mesmo, né? Vocês nos comentários, se souber, você pode estar comentando isso, entendeu? Respondendo a pergunta dela, que foi uma ótima pergunta, inclusive. Então, Ó, aí, mas... pô, e sem contar que agora é verdade, agora que você foi falando, realmente tem uns pagodes da Cola de Deus. Se eu não me engano, tem algumas músicas eletrônicas também cristãs, alguns remix, né? Ah, você encontra pagode também marcados do pagode. Pô, os caras só cantam pagode gospel, mano. Você só fica ali, não. No gingadinho, né? Na malemolência. É, então. Inclusive, já falar, eu não tenho como convidar porque já passou, né? Mas a gente teve conexão Team Party aqui. O quê? E foi, ó. Foi show, foi muito bom. Foi uma benção. Foi. Deu cãibra nas duas pernas, foi só alegria. Mas foi bom demais. Foi bom. E é legal que, tipo assim, tem músicas que é realmente, né, que a gente canta que realmente são legais, né? Então, E, enfim, são legais pra dançar. A gente se divertiu dançando só com música da igreja, né? Enfim. e o engraçado é que, por exemplo, especificamente falando da renovação carismática, antes de eu conhecer a renovação carismática, eu não sabia que tinha tanta música católica que dava pra dançar, sabe? Então, assim, eu achava que era umas músicas mais tradicional ou litúrgica que existia na igreja, sabe? Eu não sabia dessa diversidade toda
que a nossa igreja tem. Eu também não sabia até certo ponto, né? Só que aí, depois de participar bastante do Rebanhão, essas coisas, aí você já vai pro show, né? Inclusive, a gente foi pro show lá no Rebanhão. Tem o Summer Beats hoje em dia também, né? Tem o Todo mundo Summer ama. também. A gente vai ter, inclusive aqui em Campinas mesmo, vai ter um outro show. Rosa de Sarão, Colo de Deus. Pô, tem tanta banda, tanta gente. E é só questão de filtrar, né? Tem muita música boa, inclusive. E varia bastante, né? Varia muito de como a pessoa se deixa sendo influenciada e de quanto ela consegue ter discernimento, né? E as pessoas hoje em dia no mundo, a gente se encontra muito perdido, né? A gente falou bastante disso também no episódio passado, que é a questão da pessoa se sentir perdida, dada a sociedade, a pressão que se aplica. E é muita questão da gente filtrar, ter discernimento, mas a gente só vai ter discernimento se a gente tiver o quê? 4 pilares. Vou falar, Eucaristia. Palavra de Deus. Grupo de oração. Oração pessoal. Ô, louco! A gente tá bem, tá? A gente tá aqui, bem. ó, tô falando. Vocês têm que saber. Exatamente. Então, vocês podem levar esses 4 pilares para a vida de vocês, porque a mudança de Cristo não tá nas palavras que a gente fala, ou tá na edificação nossa, né? Tá na nossa edificação e tá no sentido de como você vai trazer isso. Deus age, o Espírito Santo, né? Age de maneiras diferentes na gente. Então, você filtrar isso, se deixar levar pelo Espírito Santo, aí sim você vai ser edificado de dentro pra fora, onde as pessoas vão notar o seu brilho por algo que você tá fazendo assim, entendeu? O brilho que Deus tá fazendo em você. Em relação ao celular, assim, tem uma coisa que minha mãe sempre me fala, né? Que a gente não pode se deixar ser escravizado pelo celular, né? A gente que tem que ter o controle sobre ele, não pode deixar o celular nos escravizar. Eu acho isso uma coisa muito importante de pontuar aqui sobre o tema do episódio, né? Só antes da gente começar, né, a nossa novena de Carla Kutz, que tá no 4º dia, vocês têm a mania muito de, tipo assim, ó, pra qualquer lugar que vocês vão, vocês não podem estar andando sem o celular. Tem que estar com o celular, e vocês pelo menos tem que estar assim, ó, olhando assim, ó, você não vai nem mexer nele, mas a hora você vai ver. Assim, eu tenho por segurança, né? Meu pai, ele sempre fala pra ficar com o celular ligado, porque se eu também não atender, ele briga. Aí ele fala que eu tenho que ter o celular o tempo todo, mas pra questão de segurança, assim mesmo. Tipo, Só a segurança? tem uma parte minha também que é por estar com o celular, sim. Mas também é por segurança. Não, sim, a gente... Pior que eu confesso que eu sou meio apegado ao celular. Tanto que eu lembro que um tempo atrás, o meu pai perguntou, você sabe qual é o seu melhor amigo? Eu falei, sei. Aí eu fui citando um monte de nome, ele, não. Eu falei, mas não é não? Ele, eu sou celular. Eu falei, por quê? Ele, você dorme e acorda com ele? Eu falei, Não, esses tempos pra trás, a minha mãe falou exatamente isso. De tipo assim, falou, Eduardo, eu tô achando que o celular fez parte de você agora. Não é possível. Porque esses tempos aí pra trás, eu falei, o fone acabou a bateria. E aí eu peguei e deixei ele bem encostado assim, eu dormi com ele assim, ó. Na cara assim, ó. Então, a gente não pode deixar esse controle. E você, Miguel? É muito do celular? Muita pegada ao celular, no caso? Então, eu sou um pouco, porque... Mente pra gente, não. Tá bom, eu sou um pouco. Mas não sou de muito, porque ultimamente minha mãe tá falando pra eu parar um pouco com o celular, prestar mais atenção nos estudos, né? Que eu tô no 9º ano e tô, né, tentando estudar pra fazer os pré-cursinhos, né? Os vestibulinhos. Os vestibulinhos. E aí, o negócio é soltar um pouco do celular pra eu pegar mais nos estudos. Aí, com isso, eu tô pegando um pouco mais no tempo com Deus, essas coisas assim. Da hora, então vamos pra nossa novena, pessoal, no 4º dia, pra gente poder encerrar com chave de ouro, rezar um pouco, meditar um pouco e refletir sobre toda essa conversa que a gente teve. Esperamos que tenha edificado vocês nessa conversa, esse papo bem bacana, dado a sociedade jovem que a gente tem hoje. Então a gente vai começar a nossa novena, estamos no 4º dia. E vamos começar reunido em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Invocação ao bem-aventurado Carlo. Bem-aventurado Carlo, alcança-nos de Deus a graça de vivermos bem em cada instante de nossa vida. Com teu exemplo, torna-nos humildes e confiantes. Torna-nos devotos da Eucaristia e devotados também ao amor ao próximo. Tenhamos em nosso coração e em nossa mente
o desejo de só fazer o bem a todos. E que tua vida tão curta e tão rica de frutos seja espelho para a nossa vida, que também frutifique na paz e no bem. Quarto dia. Amigo bem-aventurado Carla Cutis, Como amaste a divina Eucaristia, ela foi o sol de tua vida e te motivou a realizar um levantamento dos principais milagres eucarísticos ocorridos em várias partes do mundo. Diante dessa maravilha da nossa fé cristã, somos tão indiferentes. Fortalece em cada um de nós a atitude de gratidão e de amor para Jesus Eucarístico. Nessa autoestrada para o céu, sigamos em frente a cada dia, confiantes e comprometidos em viver a doação aos nossos irmãos. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bem-aventurado Carla Cutis, Roga a Deus por nós. Então é isso, família. Acabamos aqui o nosso quarto dia da novena de Carla Cutis. E muito obrigado por ter assistido e fique com os próximos episódios. E também curte. Comenta. Segue. E compartilhe com seus amigos. Aê! E a gente tem um recado pra eles. No 3. 1, 2, 3. Lindos, maravilhosos, Jesus te ama. E nós também. Mua!